Vem, Cris Azedo. Cris Azedo. Aqui, Cris Azedo. Ó. Fisiculturismo. Ó. Fight Music Show. Já temos a próxima luta. Aí, mamá. Renato Cariani respondeu em seu podcast as duras críticas que Cris Aceto, treinador do Ramon, fez esta semana contra ele em um podcast que ele participou com David Palumba. Vem, Cris Azedo. Vem, Cris Azedo. Cris Azedo. Aqui, Cris Azedo. Ó. Julião, Caraca, tiozão. vou fazer hoje podcast de luva. Quer dizer que você é a Oprah do fisiculturismo. Ó. Fight Music Show. Já temos a próxima luta. Aí, mamá. Já temos a próxima luta. Cris Azedo versus Oprah brasileiro. Oprah brasileiro. Uhul! Ó, Cris Aceto falou que eu sou uma espécie de Oprah brasileiro. David Palumbo falou... Puxa aqui, Julião. David Palumbo falou que eu sou um Joe Rogan brasileiro. Então vamos lá. Primeiro, cara, pra mim isso é um baita elogio. Primeiro, Oprah é considerada a maior comunicadora do mundo, que entrevistou as maiores personalidades do mundo, sabe? Joe Rogan, ele foi o cara que criou o podcast. Joe Rogan criou isso aqui. Foi ele que criou. O primeiro podcast. Descobridor do podcast. Presidenciáveis, entrevistou Ronnie Coleman. Ele fez os podcasts mais incríveis que existem até hoje. E as pessoas mais influentes Então, do mundo. se a galera achou que isso era uma crítica, eu não vi como uma crítica. Pelo contrário, eu vejo isso como um grande elogio. Eu vi também que eles ficaram impressionados com a minha rede social, dizendo, nossa, ele tem 8,6 milhões no Instagram, ele tem quase 8 milhões no YouTube. De fato, as minhas redes somadas, YouTube, Instagram, TikTok, elas ultrapassam 18 milhões de seguidores. E quem tem 18 milhões de seguidores não pode ser uma pessoa ruim de conteúdo, porque ninguém suportaria, não é verdade? A grande verdade é o seguinte, Cris Aceto teve uma conversa com David Palumbo, só que a conversa que Cris Aceto teve com David Palumbo, e ele não entendia uma palavra em português, foi contada para ele. Daquele jeito. Alguém foi lá e contou pro Cris Aceto. Telefone E sabe sem por que eu fio. digo isso? Porque o Cris Aceto foi lá e disse que o Cariani falou que não concorda com os meus métodos. Sim. Eu desafio você, Cris Azedo, a achar o corte aonde eu virei e falei assim, não concordo com os métodos do Cris Aceto não tem competência para cuidar do Ramon. Eu não disse isso. Agora, se você disse isso, Cris, é porque alguém disse isso para você, certo? Então foi algum vermezinho lá falar para ele isso. O que eu disse é o que talvez 70% das pessoas disseram. Mauricião, abre uma enquete para mim aqui, por favor. Quem acha que Ramon deveria ter um novo coach? Certo? Vamos ver qual é o percentual das pessoas que concordam comigo e qual é o percentual das pessoas que discordam de mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não disse, Cris Aceto, que eu discordo dos seus métodos. Pelo contrário, por diversas vezes eu sempre deixei claro que Cris Aceto é um dos maiores preparadores de atletas do mundo. E aí o Cris, de uma forma extremamente arrogante, e disse o seguinte, eu vou pegar o meu currículo e enfiar no toba dos brasileiros que estão falando mal de mim. E incluiu a mim. Querendo dizer o seguinte, ele disse que eu era um preparador de atletas pequeno e que eu era uma espécie de Oprah brasileira. E que eu não tinha moral para ir lá discutir os métodos dele. Primeira coisa. O seu currículo não ganha o campeonato do Ramon. Legal?
Então, tipo assim, se o seu currículo vencesse, o Ramon tinha ganhado do Ciban. Então, o seu currículo, eu respeito demais, Cris. E eu deixo isso claro, inclusive nesse corte, que o próprio João dos Venenos repostou. Eu respeito demais a sua história e respeito a sua profissão. Essa é a sua profissão, não é a minha. A minha profissão é, como você mesmo disse, ser uma espécie de Oprah brasileiro. E os meus 18 milhões de seguidores demonstram que eu faço meu trabalho bem feito. Então, deve haver um respeito mútuo, porque eu respeito você. Agora, se você não me respeita, também estou cagando para isso também. Isso é uma particular seu. Mas eu, no meu trabalho, eu faço muito bem feito. Segundo ponto. A única coisa que eu disse era que o Ramon deveria ter um outro preparador, porque desde 2021, de março de 2021, acho que março, janeiro, ele tem como único treinador, preparador, o Cris Aceto, ao qual até hoje, desde a conquista do Pro, ele nunca teve a oportunidade de conhecer uma outra escola. Ele também comentou sobre o Rafael Brandão, que deixou o Cris Aceto para trabalhar com o Neil e que demonstrou uma grande evolução após deixar de trabalhar com ele e chegou ao top 8 na categoria Open, que é a mais difícil do mundo. Eu vou relembrar quando o Rafa Brandão deixou o Cris Aceto e resolveu ir para o Neil. Cara, ele só quis conhecer uma outra escola. E olha, de verdade, ao contrário do que Cris Aceto insinuou, para mim foi muito bom pro Rafa. Porque o Rafa, em pouco tempo, evoluiu absurdamente. E hoje é o 8º melhor atleta da categoria Open do mundo. Legal? E a minha opinião era só a minha opinião. Primeiro, que a minha opinião em nada afeta as decisões do Ramon. Porque eu não faço parte da equipe do Ramon. E o Ramon, com certeza, ouvirá outras pessoas que fazem parte da equipe dele, juntamente com seus familiares. Então, não é porque eu disse que isso vai influenciar a decisão do Ramon. Então, fica tranquilo, o Chris. Você não precisa ficar com medo de perder seu atleta. Segundo, a minha opinião é a opinião da maioria, Cris. Agora, não é porque o Ramon, na minha opinião, tem que trocar de treinador que você não é competente. Melhor, não é porque você errou, porque você não admite. Você não admite. Você ainda não fez um post ou uma frase seguinte. Pessoal, é o seguinte, tentamos uma estratégia, tá? Infelizmente, essa estratégia não deu certo e aí o Ramon acabou suando no palco, que fez com que ele perdesse posições. Cara, é normal. Errar, Cris, vou te contar uma coisa. Um segredo pra você. É normal as pessoas errarem. Só que o seu erro não tira de você a sua competência e nem anula o seu currículo. Então você não precisa enfiar no toba de nós brasileiros o seu currículo. Calma, velho. Pega o seu currículo e bota no toba de quem você quiser, menos no nosso. Porque aqui nós só dissemos o seguinte, que na nossa opinião, não é a do Ramon, não é a equipe do Ramon, não é ninguém. Na nossa opinião, o Ramon deveria conhecer uma outra escola. Simples assim. E que o seu currículo, e que eu respeito demais, não vou nem fazer deboche disso, porque eu tenho que tirar o chapéu. Afinal de contas, você tem um currículo com vários atletas Olímpia, não vai ser invalidado só porque você errou numa estratégia com o Ramon. Até porque, às vezes, tentar uma estratégia nova é passível de errar. E aí é um aprendizado. É um aprendizado. Agora, o complicado, para não falar um palavrão, para não falar o foda é você falar que o Ramon ficou em 4º colocado, que é uma ótima colocação. Cara, é uma ótima colocação para qualquer atleta, menos para o Ramon, porque o Ramon é o vice-campeão. Se o Cris Aceto
acha ótimo, nós brasileiros, fãs do Ramon, não achamos, porque a gente sabe que o Ramon merece mais. Tanto merece mais que no sábado à noite o físico dele já era de top 2. E se você não errou, Cris, me fala porque você comentou dizendo que o físico do Ramon estava incrível 30 minutos antes e ficou ótimo 2h30 depois. Caceta, velho. O Ramon, ele tem que ficar pronto 30 minutos antes, 2h30 depois ou na hora do palco? Acertar é colocar o shape certo na hora do palco, pô. Cris, primeiro, quem foi falar no teu ouvido, o vermezinho que foi falar no teu ouvido, que eu desconfio quem? Que foi falar no teu ouvido e disse que eu falei que eu não concordava com teus métodos, que você não tinha competência para cuidar do Ramon, primeiro, mentiu. E eu espero que alguém traduza isso para você. Porque não há um corte, e eu desafio qualquer canal de corte aqui a postar, aonde eu disse que eu não concordo com os métodos do Cris, que os métodos dele são antiquados e de que ele não tem competência para treinar o Ramon. Primeiro que eu não disse isso. Segundo, eu só disse que o Ramon poderia escolher uma outra escola e viver uma nova experiência na sua carreira. Como aconteceu, por exemplo, com o nosso ídolo Eduardo Correia, que foi preparado por você, saiu de você por um período, ficou com o Patrick Tour, e depois de um certo período com o Patrick, voltou contigo. Qual o mal nisso? O que há de ofensivo nisso para você ficar todo brabão? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum de nossos novos vídeos. E também sinta-se à vontade para deixar seu comentário aqui embaixo.